Boa noite. Boa noite. Não sei se está aí. Boa noite. Meu nome é Shane. É um prazer estar aqui junto. Eu estou aqui com mochila de escoteiro do meu filho. E eu queria... Nós temos aqui duas cruzes. Vamos falar sobre as duas cruzes hoje. A gente... Tem um livro que, se não leu ainda, vale a pena ler, que é O Peregrino, de John Bunyan. Peregrino, talvez um dos livros mais reproduzidos, mais impressos assim na história do cristianismo. Foi escrito lá em 1600 e pouco, por aí. O John Bunyan, um pastor inglês que foi para a cadeia por pregar sem licença na época, e lá, 7 anos na prisão, escreveu esse livro maravilhoso, uma alegoria, obrigado, alegoria, sobre o Christian, o cristão, que sai da terra, da cidade de perdição. Ele recebe um alerta do missionário e ele vai em direção à cidade celestial. Mas ele carrega sobre si um grande peso que ele não consegue se livrar. E bem no início da jornada, ele chega ao pé da cruz, e lá ele descobre que todos nós, enquanto a gente tem caminhado com Cristo, temos descoberto que o convite para a salvação é chegar a pé da cruz de Cristo e ali nos entregar e dizer: Deus, eu tenho um peso do pecado sobre mim, não consigo me livrar dela com todas as boas obras que eu pudesse fazer, mas eu me entrego a você. E ali ao pé da cruz de Cristo, ele é liberto com aquele peso e ele sai livre e salvo. Essa é a história, mas ela continua. O Christian, ele tem muitas aventuras. No decorrer daquele livro, ele vai descobrindo o que é ser um discípulo e o que Deus realmente fez lá na cruz. O que foi realmente a obra do Espírito dentro dele, que ele não enxergou e talvez ninguém mais enxergou. O que aconteceu? E em algum momento ele chega ali no morro chamado A Dificuldade. E outros companheiros que se juntaram a ele na jornada, mas eles não passaram pela cruz de Cristo. Eles pularam o muro e entraram de uma outra forma, uma forma deles mesmos, não a forma que o rei do caminho, o rei da cidade celestial tinha colocado, que é através da cruz de Cristo. Então eles chegam ali aquela dificuldade, no morro da dificuldade, ele começa a subir ali, né, de mão e joelho, e eles contornam aquilo porque eles já estão acostumados em fazer o que é mais fácil. E o livro diz assim: nunca mais se ouviu falar dos dois. Um foi pela direita, outro foi pela esquerda, nunca mais se ouviu falar dos dois. Bem no início do meu ministério, quando eu era pastor de jovens lá em Montana, nós recebíamos 30 anos eles recebiam um grupo para a comunidade, colônia de férias. O mesmo grupo, eles vinham com um pacote fechado. Era meio difícil, como pastor de jovens, né, chegar e dizer: olha, vai chegar os caras. E eu acho que o material deles tinha sido impresso lá nos anos 50 mesmo, e era anos 90, e eu tinha que aceitar aquilo ali. Uma cidade pequena de 13 mil habitantes na época, em Montana, e qualquer loucura que tu fizesse, tu ia ser marcado naquela cidade. Eu estava ali com aquele desejo tínhamos bastante adolescentes que não iam para a igreja, vindo para a igreja, e quando eu fui buscar os 2 missionários no aeroporto, eles estavam de terno e gravata, e com uns ribbons, eles chamam ribbons, mas fitas coloridas daqui até o pé. Eu disse: Deus, me ajuda. Eu vou passar uma semana com esses caras. Né? E realmente, no aeroporto começaram lá uma coisa assim: We are boosters, Bible time boosters, everywhere we go, all people wanna... Eu disse: nossa, Deus, eu vou ter que acompanhar esses caras a semana inteira. E tudo bem, Deus fez grandes coisas através daquele programa. Realmente, eu tinha conhecido o fundador da missão, que era um daqueles, era tipo John Wayne, mas missionário, sabe? Então ele passou lá no meu seminário o ano anterior, e ele disse: estou procurando jovens que querem servir. Eu já sabia, quem conhece esse ministério, sai para o lado. Ele me encontrou e tirou o cartão de crédito dele, assim, passou assim, lá não tinha barba, não era permitido barba, mas eu tinha um pouquinho de fiapo. Ele passou assim,
Comigo, meu amigo, você não vai poder ter esses fiapos no teu rosto. Graças a Deus, porque eu não vou contigo, né? Esse foi o meu pensamento. Mas realmente Deus usou o ministério daquele senhor, o nome dele era Homshire, e realmente foi a Michele te entrega a vida a Cristo, com 7 anos de idade, naquela igreja, né? Lá atrás, com esse ministério. Então Deus usou muito, mas o material que eu tinha que entregar, ela veio pronto, e um dos folhetos era as 2 cruzes. E o folheto, eu entregando assim na praça, lá com os 2 caras vestidos de terno, mais os fita colorida, né? E eu entregando, eu comecei a ler o que eu estava entregando, e começou a gerar em mim algumas perguntas sobre aquele material, porque dizia assim, ó, existe a primeira cruz, que é da salvação. Você entrega sua vida a Cristo, você é salvo pela graça de Deus. Amém, eu acreditava nisso e eu tenho experimentado isso. Mas também dizia assim, uma segunda cruz que fica lá adiante, em algum momento é o discipulado, ou a dedicação, dizia aquele panfleto. E que em algum momento da tua vida você ia ir lá para frente, num culto ou alguma coisa assim, você ia ser dedicado a Deus. Agora você tem o pacote inteiro. E eu comecei a me questionar, mas será que a Bíblia fala sobre isso? Será que existe a terra de ninguém entre a salvação e o discipulado, onde eu posso legitimamente viver como um crente de banco e dizer assim, ó, consciência tranquila, porque são 2 cruzes, eu só não cheguei na outra ainda. E comecei a pensar nisso aí. Da onde é que veio a ideia e esse espaço? De onde é que, quem gerou esse espaço da terra de ninguém? Será que foi um espaço onde servos não servem? Onde arrependidos não obedecem? Submissos fazem o que bem querem? Será que foi o João? Será que foi o Paulo? Ou outro Beatle? Né? O João diz o seguinte, João 1, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, talvez a pessoa pense, não, João, o apóstolo amado, está dizendo que é só receber e crer. Claro que é, exatamente isso. É receber o convite e a graça de Deus sobre nossa vida, crer nas propostas de salvação, que é realmente, que eu não consigo de forma nenhuma me livrar desse peso. Isso aqui é algo que nunca boas obras não vão resolver, mas pela graça de Deus eu sou salvo. É isso sim. Mas o João explica um pouco mais. O mesmo autor, lá em 1 João, vamos para frente aqui. Deixa eu ver aqui. Está dando a mesma coisa de novo. Vai lá para frente aí. Hoje de manhã deu alguns break aí. Liga para frente para mim aí. Vamos ver se... Está indo? Aí. Graças a Deus. Não sei se é bateria ou... Vai dar certo. 1 João 2 diz o seguinte, mesmo autor, falando sobre o que ele acredita sobre salvação. Olha só. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O que você acha que quer dizer isso? Será que João está dizendo que realmente é só você mentalmente concordar com os fatos da salvação, fazer uma oração assim, de boca para fora, e é isso mesmo, tu está dentro. Aí se um dia lá na frente você quiser ser um seguidor de Cristo, aí é outro assunto. Será que foi Paulo que abriu espaço quando ele falou sobre o crente carnal lá em Coríntios? Olha só, mas o Paulo não ensinou sobre o cristão carnal, abrindo esse espaço? Olha só esse versículo, 1 Coríntios 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, talvez você diga, Shane, mas existe um lugar para mim na Bíblia. Eu não quero ser discípulo. E a Bíblia diz que Paulo escreveu um livro só para a pessoa que nem eu, né? O crente carnal. Então, não me enche. Mas a realidade, se a gente continuar a ver essa abertura, que na realidade a única coisa que abre esse espaço é a graça de Deus, que Ele não nos destrói. Em 1 Coríntios 5, ele diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Paulo falando para essa mesma igreja, falando sobre essa carnalidade que ele disse. O testemunho dele estava queimado. Ele diz, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto que um de vocês possui a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos?
Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Bem, eu nem quero entrar aqui na proposição teológica, assim, do que quer dizer o corpo ser destruído para Satanás e o espírito ser salvo no dia do Senhor. E eu não sei qual o procedimento que a gente teria aqui na igreja para isso, mas nós podemos até pelo menos concordar que é uma situação ruim. Não é algo que você gostaria de chegar em casa e dizer: olha, querida, fiz uma decisão lá na igreja hoje, eu quero que meu corpo seja entregue para Satanás para ser destruído, porque minha alma será salva no dia do Senhor. Não é uma abertura legítima para que talvez grandes porcentagens, não vou chutar porque não tem como, da igreja nos Estados Unidos e no Brasil, venham frequentando a igreja há muitos anos, dependendo de uma oração que fizeram lá atrás, sem ser seguidor de Cristo hoje, e dizer que, olha, mas eu estou firmemente estabelecido como um cristão na terra de ninguém. E está tudo bem. Esse versículo, sem dúvida, nos traz perguntas sobre essa colocação. Continuando, Paulo diz assim: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador. Nota que ele não está falando sobre pessoas que não conhecem Cristo. E muito ao contrário, nós temos que ir ali onde eles estão, nos associar com eles, amá-los e trazê-los para Cristo. Ele está falando sobre irmão de banco de igreja. Alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Se fosse uma colocação natural ter isso acontecendo na igreja de Cristo, e a salvação fosse um ponto, uma cruz, e dedicação, discipulado um dia lá na diante, ou não acontecesse, não teria nem como ter comunhão, porque teria todo mundo, né, não tendo comunhão um com o outro. Então o que a gente entende da palavra de Deus é que essa ideia desse espaço entre as duas cruzes não veio da mente nem de João e nem de Paulo. Aliás, Paulo diz em 2 Coríntios 5, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério de reconciliação. O que é que Paulo está dizendo? No momento que eu fui reconciliado com Cristo, eu recebi sobre mim um ministério de reconciliação. Não é lá na frente, um dia, quando eu decidir ser um crente bom, que eu vou receber um ministério de reconciliação. Eu recebi isso ao ser reconciliado com Cristo. Agora eu posso, talvez na minha própria rebeldia, pode dizer assim, ó, Deus, eu não quero viver isso ainda, né? Então talvez eu crie um espaço, né, na minha própria vida, onde eu recebi, né, salvação de graça, e aí eu fui chamado para ter um ministério de reconciliação, e quando eu vejo o que Deus fez para mim, eu posso passar pela cruz da salvação e dizer, mas isso aqui eu não quero ainda empurrar para frente. Mas só tem um nome para isso: desobediência, rebeldia. Certamente não é a boa convivência cristã. Então, quando eu fico pensando nessa ação que realmente existe na minha vida, e eu luto contra ela diariamente, será que são as palavras de Jesus que criaram o espaço entre as duas cruzes? Será que Jesus foi talvez mais light e disse que podia ter o salvo, mas não, que não segue? Olha só, Lucas 14. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mas mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Bem, está dizendo, ó, o chamado é para discípulo. E ele está dizendo, ó, se você não me amar mais do que todos esses grandes amores da vida, você não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que o momento que eu entendo o que Deus está fazendo na minha vida, eu sou imediatamente chamado para viver a vida de salvo discípulo. É um chamado só. Me segue, ele diz. Convite de Jesus para os seus discípulos, o convite de Jesus na palavra é para que seguimos a ele. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Eu não estou tentando dizer que uma pessoa, quando ele entrega a vida a Cristo, precisa entender tudo isso. Aliás, muitas vezes a gente não entende. O que eu estou tentando dizer é que na palavra de Deus não se abre um espaço para que legitimamente a gente viva
essa experiência sem entender que há rebeldia no nosso coração, que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando o cristão chega e diz, pá, mas na igreja estão falando sobre discipulado de novo, tchê. Eu estou me sentindo assim na margem, eu estou me sentindo fora da realidade. Por que tem de novo ir para a igreja e falar sobre discipulado? O que nós estamos com muito amor dizendo é que o convite para a salvação é um convite para ser discípulo. E às vezes a minha vida, Shane, eu me rebelo contra isso e eu jogo para frente. Mas a distância que eu jogo para frente, meu comprometimento com Cristo, é o tamanho da minha rebeldia diária, que tem que ser confesso e trazido diante de Cristo. Não pode ser meu discípulo, então, se não renunciar. Eu me lembro com muita tristeza, tentando explicar para o Chad, naquela época que eu era pastor de jovens, eu queria que o Chad entregasse a vida a Cristo. Eu estava ali na mesa, né, falando com o Chad, dizendo, Chad, é o seguinte, vamos entregar a vida a Cristo. Já tinha falado todo o plano de salvação. O Chad diz, olha, só que o problema é o seguinte, eu gosto de ficar embriagado e de ficar com as meninas. Então, se eu puder ficar com isso aí, eu quero ser cristão. Esse cara, como um bom, né, batista, diz, olha, não é por boas obras que tu é salvo. Então é o seguinte, nem pensa nesse assunto. Vamos pensar só na mensagem da cruz de Cristo. Você nem vai ter poder para mudar a tua vida sem Cristo. Então, vamos orar essa oração e deixar Deus resolver o resto. Me lembra as palavras do Thierry, bem honesto. Tudo bem, eu até não quero ir para o inferno mesmo. Mas se eu puder ficar com a minha vida do jeito que está, eu oro essa oração e basicamente dizendo, tu para de me encher o saco e eu vou ser cristão, mas você também, meu próprio Senhor. Para mim, dentro da minha postura daquela época, dentro das duas cruzes, tudo bem, o Chad aceitou Cristo. Só que em 2010 eu estava de volta lá em Montana e a vida do Chad estava mesmo que estava lá atrás, não mudou nada, né? Só que talvez eu prejudiquei a jornada do Chad, convencendo ele que aquelas palavras insinceras tivessem algum valor sobre a sua vida, porque ele não tinha intenção nenhuma de botar Deus, Jesus, como Salvador, muito menos o Senhor da vida dele. Imagina uma pessoa que vai entrar num relacionamento de casado, em inglês a gente diz, quando o pastor diz assim, você recebe nessa pessoa para amar e cuidar, e aí lá diz, I do, eu faço. Em português a gente diz sim, né? Aí imagina aquela cenário lindo ali, todo o casamento feito, pronto, e aí sai o pastor e diz, olha, então você recebe para amar e cuidar. Sim, só que um segundo, eu preciso dar uma explicação. Não vai ser sempre, né? Se ficar meio ruim, eu saio fora. E ela não vai mandar na minha vida, tudo bem. Aí todo mundo, valeu, vamos continuar então. Muito bom, foi o casamento. Ia ser natural para nós aquilo ali? Isso é muito estranho, né? Estamos falando de um casamento. Só que Jesus ele pagou todo o preço para a nossa salvação e está nos convidando para receber de graça aquilo. Mas só que quando aquilo vem de verdade, ela transforma a nossa vida. Lucas 9 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, eu acho interessante que Jesus usou a palavra salvar, unindo no mesmo texto, salvação com seguir, né? Eu não estava dizendo, tem duas coisas diferentes. Se você quiser salvar a sua vida, você faz uma oração. Se você quiser ser discípulo, então você tem que negar-se a si mesmo. Jesus falou as duas coisas no mesmo texto. Se você quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Eu acho que as palavras de Jesus são bem claras. Eu quero que você saia daqui com um pensamento que preserva as duas verdades do Novo Testamento. A verdade de que salvação é de graça. Nada que eu possa fazer vai conquistar isso, um mérito assim. Mas salvação realmente é um convite para uma entrega total da minha vida. Mesmo que eu não entenda isso, eu não posso botar água com açúcar em cima e dizer que é menos. É um convite de Jesus, dos apóstolos, para a minha vida, para eu me entregar a essa salvação que Deus faz sobre mim, Deus me oferece. Mas é um convite de apóstolos falhos também. E
pela graça, Ele sabe, Ele sustenta as nossas falhas. Mas quando a gente planeja a falha como o principal objetivo da nossa salvação, precisamos questionar para nós mesmos se realmente eu, em algum momento, com sinceridade, me entreguei a Cristo. Se eu recebi esse dom gratuito. Tem um livro muito precioso sobre discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E pode ler esse livro, realmente é muito interessante. O Bonhoeffer ele é um teólogo alemão, estava nos Estados Unidos, já livre assim, do alcance de Hitler, e durante o início da Segunda Guerra Mundial, mas ele entendeu que o Espírito Santo estava levando ele de volta para a Alemanha, para passar ali, sofrer junto com seus irmãos. Então ele foi lá, começou um movimento chamado The Confessing Church, a igreja que confessa. Era um movimento assim subterrâneo de crentes que não obedeciam àquela fachada de Hitler na igreja. Eles ajudaram mais de 1000 judeus a escapar da Alemanha, e ele estava buscando finanças conseguiu um emprego como parte da inteligência de Hitler, meio tipo espião, para conseguir fundos para que judeus pudessem escapar. Ele foi descoberto, e ele foi colocado num campo de concentração, e ele foi morto, mais ou menos, foi enforcado umas 2 semanas antes do fim da guerra. Mas o que ele fala nesse livro, que foi escrito antes da guerra, sobre discipulado, sobre entrega total, ele foi viver na própria vida. Algumas frases que o Bonhoeffer fala sobre discipulado. Discipulado não é uma proposta que o homem faz para Deus. Não é assim, pai, eu tive uma ideia, eu oferecer tanto assim para Deus. O discipulado é um convite que Deus faz para o homem. Quando Cristo convoca um discípulo, Ele o chama para morrer. Ele não chama para a terra de ninguém. Ele chama para morrer. Esse é o convite de Jesus para o discípulo. Cristianismo sem discipulado sempre consiste em cristianismo sem Cristo. Forte. E esse último aqui, assustador. Até Judas saiu para o ministério de Cristo. E isso será para sempre um enigma escuro e uma advertência. O que ele está dizendo é que quando Jesus mandou todos os 70 discípulos para anunciar o reino, Judas foi também, e voltaram todos anunciando, fizeram milagres. E quando eu penso que Judas foi usado dessa forma, eu começo a pensar na minha própria vida. E eu começo a pensar, como eu fiz alguns anos atrás, quando eu voltei para seguir a Cristo, olhando assim a minha vida lá vamos dizer, dos 12 anos até os 18 anos, eu fiquei muito longe de Deus. Isso provocou em mim aquela grande pergunta: será que eu passei pela cruz da salvação? Será que eu realmente entreguei minha vida a Cristo em algum momento? E foi anos assim de dúvida, por causa do próprio testemunho que eu tinha vivido. Depois de orar muito sobre isso, Deus me deu um sonho, me lembrando, é uma memória que veio em sonho, lembrando com 11 anos de idade, antes que aqueles maus dias começaram, quando eu estava em Indiana, lá caminhando na floresta, com a minha Bíblia, Scofield ali na mão, e falando com Deus, o coração queimando, o relacionamento com Deus, e ali eu escrevi na capa da Bíblia que eu queria ser missionário. Cheguei no Brasil com 12 anos, eu me envolvi com alguns filhos de missionários, que eram bem mais velhos que eu, me envolvi com droga, com casa de prostituição, com arrombamento de casa, com muitas coisas assim, como filho de missionário, que depois, quando eu cheguei lá, com 20 e poucos anos, Deus, será que eu em algum momento fui salvo? E Deus me lembrou daquele período que eu amava Ele antes de tudo isso começar. Quando eu fui consagrado pastor em 95, meu pai não conseguiu vir aqui do Brasil, mas minha mãe chegou lá em Montana, para aquele momento especial, e ela chegou carregando um pedaço de papel. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Ela chegou carregando um pedaço de papel. E era a página inicial da Bíblia, que eu carregava lá com 11 anos de idade. E meu pai disse assim: entregue isso para o Shane, porque eu nunca desisti de orar por ele, eu nunca esqueci desse compromisso que ele fez com Deus. E em todos aqueles anos que eu estava tão longe de Deus, o plano de Deus continuava na minha vida, mas não era para eu me acomodar e chegar e dizer, não, mas aquilo ali é assim mesmo, né? São duas cruzes, de vez em quando a gente não quer viver para Deus e fica tranquilo. Era olhar para aquele tempo com arrependimento e ver que Deus queria mais para mim. Por isso que a gente tem que falar aqui sobre isso, porque a gente sabe que Deus quer mais para você. Jesus fala que vai chegar um dia onde, e ele diz isso, onde ele vai separar
as ovelhas das cabras. Ele vai separar o joio do trigo. Se Jesus vai ter que fazer a separação e não somos convidados nós para fazer essa separação, isso seria julgamento. Mas Jesus um dia vai ter que fazer isso. A gente entende que vai ter um período de tempo onde ovelha e cabra vão caminhar junto e ninguém vai saber a diferença. Onde joio e trigo vão conviver juntos e só Deus vai saber a diferença. Só que Ele sabe a diferença. E vai chegar um dia onde a terra de ninguém vai ser desmentida. Ela vai ser jogada à frente e todos aqueles que realmente nunca pertenceram a Cristo, vai ficar óbvio. Então vale a pena essa pergunta na nossa vida. Mateus 7, 21 a 23 diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu fico pensando sobre isso. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Deixa eu dizer uma coisa aqui. 3 coisas que aparentemente são a vontade do meu Pai que está no céu. Que é justamente aquele que diz, nem todos irão para o céu, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, só aqueles que fazem a vontade do Pai. Aí Jesus lista 3 coisas que são obviamente a vontade do Pai, né? Profetizar, fazer milagres e expulsar demônios, como exemplo daqueles que não vão entrar. Interessante, né? Olha só, ele diz assim: então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se Jesus consegue chamar, profetizar, fazer milagres e expulsar demônios de fazer o mal, a única coisa que ele pode estar dizendo é: você praticar a vontade de Deus, ou querer servir a Deus sem ter um relacionamento com Jesus, é praticar o mal. Isso não quer dizer que Deus não vai usar a tua vida. Deus usa as pedras, as árvores, Ele usa o tempo, Ele usa qualquer coisa, a vontade dEle não será frustrada de forma nenhuma. Mas imagina a pessoa que chega diante dele um dia e diz essas palavras. Jesus não está mentindo, está dizendo que vai acontecer com algumas almas queridas, eles vão chegar lá, mas a gente fez tanta coisa em teu nome, e não é que eles morreram no mau momento, não é que perderam a salvação, não é que estava ali atravessando a rua, olhou um outdoor assim, cobiçou, aí foi atropelado. Não é assim. Ele está dizendo: olha, nunca vos conheci. Essa é a pergunta. Nunca conheceu a Cristo. Uma vida inteira transitando numa terra de ninguém, imaginando talvez que era cristão, mas quando se olhasse para a sua vida, o arrependimento e a entrega nunca tinha acontecido. Talvez eles passaram pela volta da cruz, mas nunca passaram pelo pé da cruz e se entregaram a Cristo. Um pouco da minha história. Me entreguei a vida a Cristo quando eu tinha 5 anos, eu acho, né? Meus pais me dizem que foi, mas como filho de missionário eu fiz aquela oração de entrega mais umas 50 vezes, né? Fui para frente muitas vezes, algumas infelizmente, que meu pai estava pregando em muitas igrejas nos Estados Unidos antes de a gente vir, então às vezes, nós temos um presente aqui para todo mundo que fizer uma decisão. Eu não sei se algumas vezes eu não fui, né? E era sempre uma Bíblia que ganhava. Mas eu sei que de 5, algum lugar ali dos 5 aos 7, aos 8 anos, eu fiz uma entrega verdadeira. E cheguei assim, voltamos para os Estados Unidos, eu tinha 9 anos, dos 9 a 12, eu tinha um tempo de caminhar com Deus. Dos 12 aos 18, fiquei longe de Deus. Em outro momento posso falar sobre isso. Cheguei no seminário lá com 18 anos de idade, uma faculdade batista, então comecei mais estudando arte e estudando administração de empresa. Não ia ser missionário de jeito nenhum. Num processo aí, dentro dos primeiros 3 anos, né, Deus chamou meu coração, usando pessoas, como meu técnico de luta olímpica, meu professor de arte. Ele me puxou e resgatou minha vida de toda aquela bagunça que eu estava vivendo. Eu e Michele nos casamos em 92, 8 dias depois que eu me formei era um mês depois de me formar, e 8 dias depois do casamento, a gente se mudou para o Brasil para começar a pastorar na igreja em Cachoeirinha.
Naquela época não tinha discipulado, nós não tínhamos discipulado, mentoreamento. Eu me lembro que o ponto de vista de discipulado naquele grupo de batistas que eu fui criado, foi assim, alguns anos depois, falando lá em Montana sobre discipulado, um dos membros lá disse assim, um membro assim de 30 anos de igreja, eu não gosto do discipulado. Por quê? Porque eu fiz o curso, é muito monótono. Domingo à noite, o pastor ficou falando, eu não gosto de discipulado. Eu disse, não, peraí, desculpe, discipulado não é um curso, né? Ele pensou que é tipo, né, CR e tem discipulado, né? O discipulado eu descarto porque é muito monótono. Dentro daquele grupo, a ideia de discipulado era isso, era um curso, né? Era curso a mais. Então, quando a gente chegou aqui, totalmente não pronto para o ministério, né? Duas crianças de 21 anos de idade, chegando aqui com muitos desafios, e hoje eu olho para trás, Técio e Martinhas, nossos discipuladores, e às vezes já falei para ele, cara, eu olho para a tua história ali, que Deus te deu lá atrás de ajuda, né? E eu comecei a ser discipulado em 2008, mais ou menos. Eu procurava, eu tinha alguns mentores que eu procurava, mas realmente alguém acompanhar a minha vida. Então a gente entrou no ministério com todo o vapor, toda a alegria. Deus fez grandes coisas. Não tenho como falar tudo isso hoje, mas Deus se mostrou evidente em muitas situações. Voltamos depois de 8 meses aqui. Michele queria ser missionária, então, no Brasil. Então voltamos para passar 3 anos viajando por tudo que é parte dos Estados Unidos, buscando sustento para vir para o Brasil como missionário. Mais uma vez Deus supriu e fez tanta coisa que não dá para explicar aqui, teria que ser bastante. Me convida para um churrasco que eu te explico tudo. Com ovelha, se tiver. E aí, chegamos em 96 no Brasil. 2 crianças ainda, né? Agora com 24 anos. Uma licença para plantar a igreja onde quisesse. Tipo 007, né? Licença para salvar, não para matar, mas licença. Então a gente foi para Gravataí. Vamos para Gravataí. Fomos lá, Deus fez um milagre. Só vou te contar uma. A gente foi assim, achamos o Aldeião, que é o ginásio maior lá de Gravataí. Lá ali, a gente chorou assim na frente de Deus, queremos começar aqui dentro. Aí começamos assim um projeto de fazer um evento diante da prefeitura, assim, de banda. Conseguimos alguma ajuda de igreja, então a gente conseguimos montar uma banda e a gente queria convidar as pessoas para alguma coisa. A gente lembrou daquele ginásio, 6 meses depois. Naquela noite que a gente lembrou do ginásio, e eu disse para a Michelle, amanhã eu vou procurar a prefeitura para ver quem está encarregado. Vamos dizer assim, uns 20 minutos depois, deu um barulhão na frente da nossa casa, e teve um acidente onde um carro bateu numa vaca, e a vaca sobreviveu. Trouxemos aquele cara para dentro, assim, cara, tá aqui o telefone, tá aqui o chimarrão, o que você faz? Eu sou encarregado do ginásio da prefeitura. É mesmo? Depois dá uma carona para ele e diz assim, ó, cara, se quiser usar aquele ginásio, é de graça para ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu podia te dizer resposta de oração após resposta de oração, onde Deus fez milagres assim. Mas a gente não tinha discipulado. Não tinha ninguém para me dizer, Xene, quando a gente começou, primeiro pequeno grupo lá em Gravataí, e em mais ou menos 1 mês, 2 meses, ela cresceu para 7 pequenos grupos, e eu e Michele ia fazer todos os pequenos grupos naquela vila lá onde a gente morava, e eu ali 2 horas da manhã, talvez a Michele em casa, e eu lá sentado tomando chimarrão com o traficante na esquina, e às vezes aí chegou a primeira criança, o primeiro filho, Michele agora não podia sair tanto quanto eu, ela ficava em casa, e eu lá, discipulando pessoas, e a Michele ligava, Xene, já é meia-noite, já é 1 hora, mas Michele, eles estão aprendendo a Bíblia, eu preciso ficar aqui. E a Michele não tinha ninguém para dizer, ó, Martinha, fala para o Teste para falar para o Xene que ele tem que passar mais tempo em casa, né? Mas a gente estava derrubando os portões do inferno, né? E ali nasceu uma igreja, e daqui a pouco nasceu 2 igrejas e 13 igrejas, e grandes coisas estavam acontecendo. A gente, em 2004, foi para os Estados Unidos lá e fomos convidados para ser, assim, muitos jovens missionários, né, junto com casais mais velhos, mas para montar um curso de como treinar novos missionários pela nossa missão. Então, todo ano era ir para Portugal por uma semana de treinamento, muito legal, e depois ir para Pensilvânia para receber os novos missionários e treiná-los. E naquela época também a gente voltou dos Estados Unidos e chegamos assim no aeroporto Salgado Filho, estava ali esperando o prefeito de Gravataí com a banda marcial.
Pá, 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 pá. Eu, pá. Nós sentamos ali na frente do aeroporto, aquela banda marcial de uma escola que a gente tinha demonstrado amor de Deus para aquela escola. E começamos a chorar ali. Disse, Deus, o que é tudo isso? Então Deus estava fazendo grandes coisas. Eu me lembro de ter falado com o cara, o primeiro que eu discipulei. Cara, eu pensei que ia ser mais difícil. Eu tinha fechado um terreiro no fim da nossa rua, onde naquela rua onde a gente está morando, 6 tinham sido mortos nos primeiros anos. Aí parou assim as matanças, porque botamos uma igreja no meio das 2 vilas que se matavam. Então parou ali e saiu a terreira porque perderam o negócio. Eu pensei, pá, mas o diabo está sendo vencido assim. Pensei que ia ser mais difícil. Falei para um cara. Aí a gente continuou ali, Deus abençoando com tantas coisas. Eu sei que nós começamos a receber prêmio de igreja saudável, lá da Saddleback, uma igreja grande lá nos Estados Unidos. Depois recebemos também aqui na igreja de São José dos Campos, prêmio de igreja saudável. Aí começou a vir no meu coração, Shane, tu sabe o que é saudável e o que não é saudável. Tem muitas coisas aí que não é saudável. Em 2006 eu recebi um e-mail que mudou muita coisa, do presidente da nossa organização, dizendo assim, esse é o nome do cara que eu te falei. Aí ele mandou para alguém e me copiou. Aí eu fiquei pensando, pá, mas o que é isso? Né? Então eu entrei em contato com o cara que recebeu o meu contato, e eu disse, olha, aqui é o Shane, eu vi que você recebeu meu contato, o que eu posso te ajudar? Ele disse, olha, eu fico no comitê de organizador, assim, no conselho de 2 faculdades com o teu presidente, e eu perguntei para ele, nossa fundação procura pessoas do 3 R's. A redenção, a retidão, faz o que é certo, e relacionamentos. Não, relacionamentos, retidão e revelação. Obrigado. 3 R's. Sabe o que Deus vai fazer porque Deus se revela para ele. Faz o que é certo na sua vida de íntegro, né? E sabe se relacionar com pessoas. E ele falou que vocês são o casal. Michele foi dormir aquela noite. Eu fiquei lá embaixo, eu fui de joelho, comecei a chorar. Deus, eu sei que eu não sou os 3 R's da nossa missão. Eu conhecia alguns homens de Deus ali. E eu disse, Deus, se de alguma forma eu puder terminar a minha jornada sendo aquilo que hoje as pessoas pensam que eu sou, revela tudo. Quero dizer uma coisa, se tu orar dessa forma, esteja pronto para qualquer coisa aí. Revela tudo. Faça tudo o que tiver que fazer. Eu quero botar uma grande advertência com essa oração. Que nem tem assim, ó, cuidado, né? Quando você vai comprar um negócio, cuidado. Comecei a orar assim, toda noite assim, Deus, revela, abre. O que está acontecendo? Eu sabia da minha vida, eu sabia que eu tinha várias falhas, coisas que eu nunca ia abrir com ninguém, que eu lutava contra a pornografia, assim, 6 meses, a vitória, depois caía, talvez 1 ano, vitória, depois caía, mas eu nunca tinha liberdade disso aí. Com quem eu ia me abrir, né? Um pastor missionário que luta com pornografia na internet, vai abrir para quem isso aí? Então, eu comecei a dizer, Deus, revela aí, me liberta. Em seguida, a Camila tinha 10 anos, ela veio me acordar uma noite, 1 da manhã, chorando, abriu uma situação na vida dela que a gente nunca ia saber. Conseguimos ajuda para ela, conseguimos amar ela e ela crescer naquele momento. Deus revelando as coisas que a gente precisava saber. Em 2008, em maio, eu fui convidado pela Montserrat para ser palestrante aqui num retiro chamado Parada em Família em Imbé. Teve alguém aqui que estava parado em família em Imbé, ó, tem algumas pessoas. 8 pregações, né? Dentro dos jovens e também com os adultos. Então, o Leandro e a Cris estavam ali cuidando da Camila e do Gabriel, eram juniores, né, eram pequenos, e eu e Michele estávamos num momento assim raro, ali no quarto, curtindo um relax ali, e era 2 semanas, ou era 10 dias até nosso 16º ano de casamento. Então eu disse ali, baby, né, a meia hora eu tinha que pregar de novo. Eu disse, baby, te amo tanto, né, tenho sido fiel desde o início, vou ser fiel até o fim. Declaração de amor, né? E a Michele disse, Shane, eu te amo. E eu disse, eu estava esperando ouvir um pouquinho mais, né? Eu falei mais, eu estou esperando ouvir um pouquinho mais. E nós estávamos conversando hoje, eu e a Michele, sobre esse momento, exatamente quais foram as palavras, né? Mas na realidade o contexto foi assim, ela disse, Deus está abrindo a permissão, Deus está me dando coragem para me falar que no início do nosso casamento, no início do nosso ministério aqui, eu não fui fiel no casamento. Nada poderia
me surpreender mais do que aquela declaração, e nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Eu sei que eu fiquei congelado naquele instante assim, e quando ela confessou ali, que aquela pessoa que eu tinha discipulado, aquele cara com quem eu tinha falado assim, ó, eu pensei que o diabo ia ser mais astuto conosco. E toda a minha jornada assim começou a derreter, todas as nossas vitórias começaram a desmoronar. Eu comecei a pensar, nossa vida acabou. Nossa vida acabou. Não tem mais ministério. Como é que a gente vai sair da melhor forma? Só que eu tinha que pregar dali a 30 minutos uma mensagem já pré-programada. O Júnior me pediu para pregar nesse assunto. Ele disse, olha, quero que vocês preguem para os jovens sobre um casamento à prova de fogo. E eu vou dizer, o tamanho da máscara que a gente usava naquela época, que eu usava, é que eu ainda fui lá e ainda preguei aquela mensagem. Para não passar vergonha de dizer que eu não podia. Hoje Deus nos deu bastante liberdade, ó, não consigo pregar hoje porque estou mal. Se viram, né? Mas naquele dia não, fui lá e preguei, nem me lembro exatamente o que eu falei, sei que eu estava zonzo, e vindo o fim da minha vida ali, e esse ano alguém aqui, membro da Monte Serra de Xene, não sabendo desse contexto, disse, Xene, aquela mensagem de casamento da prova de fogo foi um dos melhores que eu ouvi, para te ver o que Deus pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, apesar de nós, né? Saímos dali e a gente foi para casa, eu nem conseguia falar com a Michelle, não conseguia olhar para a Michelle, eu só insultava assim. E 5 dias depois, o querido irmão dela, que era um bom amigo meu, o avião dele caiu lá nos Estados Unidos, ele era piloto do Correio e ele faleceu. Nós fomos para lá para o enterro, chorávamos sobre isso, mas ninguém imaginava que a gente estava chorando sobre outras coisas. E a gente estava lá, justamente onde eu tinha pedido ela em casamento, num riacho assim perto das montanhas, lá em Montana. Eu dei um anel para ela de novo naquele mesmo espaço ali, e fomos para o mesmo quarto onde a gente tinha passado a lua de mel, mas na volta, no avião, eu já começava a insultá-la de novo. Eu estava tão quebrado assim. Conseguimos então entrar com um telefone com o conselheiro, e o Doug disse assim, Xene, se tu permitir perdão agir na sua vida, o dia vai chegar em que Deus vai usar isso para o bem. Ele falou outras coisas para a Michelle, e quando a gente desligou o telefone, eu me lembro de ter dito para ela, bota na sua cabeça o seguinte, nós podemos até ficar juntos, mas nunca vai ser usado para o bem, isso aqui. Sempre vai ser uma grande marca no nosso casamento. Não tinha graça para oferecer para ela naquele momento, né? Mas sabe que Deus começou a usar aquilo ali, e Deus começou a mostrar a distância que tinha em algumas áreas da minha vida, principalmente perdão, e principalmente graça, que eu tinha jogado, discipulado, seguido e morrer para mim mesmo lá para frente. E que eu vivia em algumas áreas, a cruz estava perto, assim. Eu servia outras pessoas, né? Ficar fora de casa e ali me doar para outras famílias. Mas em outros lugares, na minha vida estava distante. Eu não tinha alguém me cobrando naquilo que eu precisava ser cobrado. Eu me lembro que foi um dia, uns 2 meses depois disso, tentando descobrir como sair bem do ministério. Chamei o Tércio, a gente foi para um café aqui, onde ele deve levar vários discipulados dele, que é aqui num posto de gasolina, perto do Iguatemi. E lá, eu com copo de café na frente, assim, eu empurrei para o Tércio, que ele estava me convidando para vir trabalhar com missões na Monte Serra. Disse, cara, pega de volta tudo que você está apostando em nós, porque meu ministério acabou. Michelle confessou um negócio aí, que... Claro, naquele momento eu não falei para ele que eu lutava com pornografia todos aqueles anos, porque eu não estava livre o suficiente para falar isso. Mas o problema era que a Michelle tinha confessado um negócio, né? E o Tércio falou uma coisa naquele dia que me surpreendeu também. Disse, Xene, tua esposa confessou. Já tinha passado vários anos que ela tinha sido liberta disso, mas ela transitava ali naquele segredo. E ele disse, Xene, se você caminhar na restauração, Deus vai te usar mais no futuro do que usou no passado. Fiquei sacudindo a cabeça. Não, eu não acredito isso. Eu não tenho tratado pessoas dessa forma. Às vezes que eu tive que julgar, eu julguei. Outros pastores assim, e eu nunca tive assim graça também. E aí liguei lá para o nosso Skype, eu e Michelle, Skype lá com o nosso pastor lá em Montana, os diáconos lá da igreja, os presbíteros. E aí dissemos assim, tá, aconteceu isso, né? O que a gente faz? Faz a mala, vamos para lá. Xene, teus filhos são brasileiros.
está num processo onde a igreja brasileira quer restaurar a vida de vocês, não vem para cá não, fica aí que a igreja brasileira tem autoridade de restaurar vocês, nós vamos acompanhar. Aí eu fui para lá por algumas semanas para ser cuidado pelo meu pastor e começamos então o processo de caminhar na restauração aqui com o Montserrat. Nós não éramos missionários pagos pela Montserrat, só era parceiro. A gente foi para a Minha Vida Tem Jeito, o primeiro que aconteceu aqui, que foi uma das ferramentas. Depois, 7 meses lá junto com os pastores e as esposas, né, e os pastores juntos, celebrando restauração. Aliás, são ferramentas que eu indico porque eu vivi isso no meu pior momento e que depois veio a ser meu melhor momento. E sabe que Deus começou a fazer uma coisa na nossa vida, onde eu e a Michele, a gente filmou assim, um ano depois, que tinha caminhado bastante assim, Deus trabalhando no meu orgulho. Deus falou 2 coisas importantes nesse processo. Ele disse: Shane, você não precisa você não precisa aprender como perdoar sua esposa, isso aí é só fazer. Você precisa lembrar tudo que você foi perdoado. E a minha jornada de vida, de empurrar tanto assim a dedicação de Deus lá para frente, para viver no terra de ninguém, começou a vir como um filme na minha cabeça, e Deus dizendo: olha tanto a graça que foi derramada sobre a sua vida, Sheila. Só derrama na tua esposa essa mesma graça. E Deus foi usando isso para me curar também, daquilo que eu pensava que eu não ia ser curado. A abertura no discipulado pessoal ali, TS me cobrando, orando comigo, eu sendo honesto com ele, e Deus foi me libertando também. Mais ou menos um ano depois, eu me lembro, eu e a Michele tínhamos orado, a gente apertou junto um botão Enter, assim, no teclado do computador, jogando para YouTube e para o Facebook a nossa história. Mais ou menos 13 minutos de vídeo. Olha, viu tudo que a coisa pode imaginar. Acusação: você não presta, sai de campo, volta para os Estados Unidos. Vocês são um exemplo. Graças a Deus por tua vida, não desista. Viu de tudo, né? Mas eu posso dizer que hoje a gente vive o nosso melhor momento. E eu pedi para a Michele estar aqui comigo hoje à noite. Pode vir aqui, baby. Porque eu queria dar um beijo nela hoje à noite. A Michele está em Gravataí com nossos filhos, ajudando o culto lá, mas eles foram para lá e ela ficou aqui comigo. Tem um microfone aí. Michele, eu quero fazer uma pergunta para ti, que nós já conversamos no chimarrão hoje na nossa sacada lá. Então, pergunta surpresa, né? Michele, qual a diferença hoje na tua vida, quando Deus permitiu que as nossas cruzes assim de discipulado e áreas não confessadas foram libertas daquilo ali? Qual a diferença na tua vida hoje do que lá antes? Olha só, boa noite. Total liberdade. Sabe, eu vivia em muito segredo, era muito difícil. A gente podia estar aproveitando um momento muito lindo da vida, só que para mim alguma coisa tirou um pouco daquela alegria tudo, porque eu sempre tinha esse segredo entre nós. Então era um bom dia, a gente aproveitou muitas coisas e era muito legal, mas sempre tinha alguma coisa em cima de mim, sempre, tipo, um dia, será que um dia esse segredo vai ser descoberto? Sempre era uma coisa terrível. E eu digo para vocês, hoje alguma coisa, o pior dia de hoje é melhor do que o melhor dia de antes. Entendeu? A pior coisa que a gente pode estar passando, tanto faz, né? Porque ele sabe, ele conhece-me, ele sabe quem eu sou, ele sabe de tudo. E se pensa que não sabe, ele pode me perguntar, que eu vou ser honesto com ele. E sabe, muitas vezes eu senti Deus tentando falar comigo. Muitas vezes eu sentava ali pensando, puxa, eu vejo graça para outras pessoas, mas para mim não vai ser assim, sabe? Eu sentava e eu não sei qual é a história de todo mundo aqui hoje, mas eu sei de uma coisa. Eu um dia sentava e escutava cada mensagem, cada pregação, mas eu não estava pronta ainda, eu não tinha como abrir ainda. E depois desse processo que bastante coisa foi dolorido mesmo, eu pensei, demorou muito, demorou tanto. Por que demorou tanto? Porque agora a gente vive feliz, muito, muito, muito feliz, graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus, salvação é discipulado. Obrigado, baby.
Sabe que o que a Michelle fez, que libertou ela, trouxe outras pessoas juntos, né? Eu ali orando, Deus revela tudo. Eu estava pensando na minha vida, Deus, como é que eu vou sair dos meus vícios? E a Michelle ali vivendo um segredo, não posso falar para ninguém. E Deus trouxe para nós uma restauração que a gente vive hoje. E de repente está pensando, mais uma vez, mais um domingo com o pastor abrindo vida lá na frente. Que saco. A gente ouve essas coisas. Eu sei que às vezes a gente fala e pensa que não chega para a gente, mas a gente ouve. A pessoa diz, o pastor tem que falar dos seus pecados lá na frente. Por quê? Por que não posso ir para uma igreja onde eles pregam e vão para casa todo mundo, ninguém se machuca, né? Só que a realidade é que nós estamos vivendo, é que nós estamos tentando aproximar duas coisas que nunca eram para estar distantes. Nós estamos querendo trazer aqui o discipulado de morrer para si mesmo e a aventura de ser liberto e reconciliado com Cristo para ter um ministério de reconciliação. E nós estamos querendo mostrar que não é algo que nós estamos pregando assim para outras pessoas, é algo que nós queremos viver. Eu quero que meu processo de ter entregue minha vida a Cristo venha viver completamente aquele ministério de restauração, onde eu fui reconciliado para reconciliar pessoas. E nós não queremos isso só para nós queremos isso para toda a nossa igreja aqui. Quero te mostrar 4 considerações sobre juntando as cruzes. Primeiro, o que eu faço com esse dilema, então, de um caminho que na realidade aparenta ter 2 cruzes, mas um Salvador que chama apenas para uma? Bem, primeira consideração, se existe 2 cruzes, a segunda é aquela que tomo para morrer diariamente, negando a mim mesmo, para que Cristo viva em mim. É aquela que eu visto, essa é a segunda cruz, mas ela está junto ali com a primeira. E eu caminho com ela me segue diariamente. E se eu jogo ela para frente algum dia, é a rebeldia no meu coração. Se eu estou vivendo, né, caminhando naquela nova vida em Cristo, né, tomando diariamente minha cruz, aí eu decido, não, mas para 2 horas eu vou jogar para frente, porque eu quero fazer besteira. Eu não posso pensar que Deus aprovou aquilo ali. Faz mal para mim. E Deus quer que logo eu venha ser restaurado e juntar isso aí, para ser uma vida íntegra, né? Para caminhar junto, uma só cruz, salvo e discípulo. Gálatas 2, 20 a 21 diz assim, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Segunda consideração, quando começo a empurrar a cruz do discipulado para diante, estou criando a bolha da terra de ninguém, pecando contra a graça, ou mostrando que eu nunca conhecia Jesus. Só isso. Existe a carnalidade em nossa vida? Existe. Mas não é um convite de Deus para nós. É uma rebelião do meu coração contra a graça. Preciso reconhecer isso. Romanos 6, 1 a 4 diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O convite, então, de Paulo, no mesmo texto, diz assim, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Esse batismo está falando sobre o inundar do Espírito Santo na nossa vida. É o batismo do Espírito Santo. Ele diz, olha, nós fomos imersos no Espírito Santo e morremos para a velha vida. Diz assim, Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Terceira consideração sobre as 2 cruzes, juntando elas pelo menos. Seguinte, entender que o momento de retorno ao discipulado, ou ao seguir a Jesus, é sempre agora, pois o morrer para si mesmo é o novo status quo. Eu fui convidado para morrer para mim mesmo, o momento que eu entendo que acabei de abrir um espaço, aquela bolha abriu, eu exerci uma rebeldia, me arrependo, volta. E o discipulado, que é algo que nós queremos ver cada vez mais aqui na Montserrat, nos ajuda nisso, porque é um ajudando o outro para não cair, e quando cair um ajudando o outro para levantar. Apocalipse 3, 19 a 20, um texto que foi escrito para cristãos que estavam vivendo talvez na bolha, diz assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Às vezes a gente usa esse texto como evangelismo, na realidade foi escrito para uma igreja, esse texto. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
O momento de retorno é sempre agora. E o quarto, consideração, sobre juntando as duas cruzes. Ser humano é ter fragilidade. Admita e permita que a sua história, ausente de máscaras, seja usada para trazer glória a Deus, celebrando o poder da graça. Permita que sua história seja usada. Claro, seria mais fácil eu ter escutado 2 pastores, uma de uma igreja que nos apoia nos Estados Unidos, em Texas, mais ou menos 8 mil membros. Ele disse, Shane, ele me ligou numa consulta de câncer da esposa dele, onde esse pastor, é muito difícil tu achar esse pastor, 8 mil membros, é muito difícil achar ele. Mas eu recebi no telefone assim, o pastor está me ligando aqui. Disse, Shane, eu estou parando uma consulta de câncer da minha esposa para te ligar, para dizer, não abre tua história com ninguém. Eles não vão entender e a tua denominação vai te julgar. Eu disse, cara, mas eu não vou poder viver isso aí, porque eu quero viver mais do que isso. Eu quero que Deus use a minha história para o bem. Um outro pastor mentor disse a mesma coisa, depois quando eu falei para ele que Deus estava fazendo, ele disse, olha, me perdoa, Shane, eu não tive fé. Faz o que Deus está mandando. Mas Deus quer usar a sua história também. Pessoas que abriram suas fragilidades na palavra de Deus para dizer que nós estamos em boa companhia. Se tu está numa igreja onde pastores abrem sua vida aqui e tu se sente talvez, por quê? Nós estamos em boa companhia. Jesus gritando em alta voz, mostrando aquela fragilidade, em vez de ser assim, aquele cara macho que nunca chora, não, chorando em alta voz, clamando, Deus, tira de mim esse cálice, se for possível. E na cruz morrendo, dizendo, Pai, por que me desamparaste? Mostrando a sua humanidade ali. O Filho de Deus. Se não é suficiente isso, Pedro falando pelo diabo, ele diz assim, não, mas Jesus, tu nunca vai para a cruz. E Jesus tem que dizer para ele, olha, essas palavras não são de Deus, para trás de mim, Satanás. Se o apóstolo Pedro foi porta-voz do diabo, isso aí apareceu na palavra, não só isso, mas que ele negou 3 vezes. E aí João Marcos, o cara que depois escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele aparece fugindo na noite que Jesus foi preso, fugindo nu, nem teve tempo para botar a roupa, saiu pelado, correndo, e depois ele foi recrutado com Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, e ele ficou com medo e foi para casa. E depois escreveu o Evangelho de Marcos. Nós estamos em boa companhia quando nós abrimos a nossa vida de maltrapilho, de gente que precisa da graça de Deus, depende da graça de Deus. Romanos 7, 19 a 20 diz assim, pois o que eu faço, isso que é Paulo abrindo seu coração, pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E Paulo escreveu isso já como apóstolo. Então ele está dizendo, olha, é uma batalha diária juntar as cruzes, de ser salvo e ser discípulo. Mas no momento que a gente assume que isso seria normal, ficarem separados, entramos na rebeldia. Não estamos vivendo o que Deus tem para nós. Talvez Deus te trouxe aqui para orar uma dessas 3 orações que eu quero colocar como sugestão aqui hoje. Talvez Deus te colocou aqui, trouxe hoje à noite, para orar mais ou menos assim. Deus, creio no seu chamado na minha vida, para que eu me torne um discípulo. Me arrependo do meu pecado, te entrego tudo que sou e recebo a sua graça para a minha salvação. Palavras-chave ali, eu creio, eu me arrependo, eu me entrego, eu recebo, quero ser salvo. Estamos falando sobre aquela primeira cruz, Talvez você nunca fez essa oração e meu convite hoje é para você considerar isso, para que você venha a entregar sua vida aos pés da cruz de Cristo e sentir aquela liberdade do peso do pecado caindo. Mas talvez Deus está te convidando hoje para orar algo assim. Deus tem vivido como se estivesse 2 cruzes, transitando na terra de ninguém, pecando contra a sua graça. Me arrependo agora, retornando para o caminho do discipulado íntegro. Será que Deus está te convidando para fazer isso hoje? Tem uma terceira opção aqui, que Deus me trouxe para desafiar você. Deus, meu orgulho tem me levado a dizer não para o discipulado autêntico, onde eu poderia abrir minha vida e ser curado, para abençoar outras pessoas com a minha história. Hoje eu digo sim.
Quero te convidar para ficar em pé onde você está. Esse momento é muito importante, porque é o momento onde o Espírito Santo está falando contigo, e nós queremos, ninguém sabe o que o Espírito Santo está dizendo ali dentro, mas nós queremos também nos abrir para orar contigo. A tua jornada, ela é muito pessoal, mas nós temos o corpo de Cristo para crescer e edificar uns aos outros juntos. Então, enquanto a gente escuta essa música, eu vou estar aqui na frente, outros discipuladores aqui vão vir também, e nós queremos orar por sua vida, para que você possa viver a salvação que leva para o discipulado, viver aquela vida de reconciliado para reconciliar. Se Deus está falando contigo, sai do seu lugar, queremos orar contigo aqui.